Nós vamos orar. Feche seus olhos. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar essa palavra diante de Ti. Que nesse momento o Senhor venha ministrando da Tua vida, da Tua revelação aos nossos corações, Abba. Que o Senhor tenha liberdade nessa noite para operar na junção da palavra, mas também do Espírito. Queremos nos alimentar da palavra, mas também queremos receber da vida juntamente com ela. Que o Senhor possa manifestar, liberar sobre nós dessa noite. Ao separarmos esse tempo aqui para cultuarmos ao Senhor, que a Tua palavra nos alimente, Tua palavra nos renove e nos sustente. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Nós vamos hoje ter como base da mensagem o capítulo 11 do livro de João, onde nós vemos um milagre, onde nós vemos realmente algo sobrenatural acontecendo. E esse é um dos milagres mais conhecidos que o Senhor Jesus realizou, que é a ressurreição de Lázaro. Amém, querido? Então, quando nós falamos sobre a ressurreição de Lázaro, nós precisamos compreender que isso só aconteceu porque houve uma disposição de crer. Diga assim: para um milagre acontecer, é preciso crer. Porque a fé, ela tem o poder de tornar aquilo que é impossível, possível em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Então talvez você nunca tenha experimentado, acho que ninguém aqui de nós experimentou, ouviu, uma experiência de alguém que foi morto ressuscitar. Acho que nenhum de nós aqui presenciamos isso, não é verdade? Mas de alguma maneira o Senhor operou isso nas nossas vidas. Quando você recebeu a Cristo, talvez você andava deprimido, prostrado, mas o Senhor trouxe vida a você que estava morto. Amém? Talvez você estava sem perspectiva de futuro, de sonhos, de projetos, mas de alguma maneira o Senhor trouxe ressurreição na sua vida. E eu creio que o Senhor tem isso para nós nessa noite. Amém, querido? Ressurreição. Talvez na sua vida financeira, talvez na sua saúde, na sua vida emocional, você percebe algum nível de morte. Mas diga assim nessa noite, diga: eu creio que há vida em Cristo Jesus. Então, de certa maneira, podemos sim afirmar que um dia nós ressuscitamos em Cristo. Mas talvez ainda hoje há áreas da sua vida que precisa receber vida da parte de Deus. Ou seja, está faltando vida. Porque quando você olha, a morte. Mas em nome de Jesus, nessa noite, aquilo que precisa de ressurreição na sua vida, vai ressurgir em nome de Jesus. Amém? Nós vamos começar então lendo aqui, João 11, verso 1 ao 3, diz assim: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. A primeira chave espiritual que podemos ver aqui nesse texto é que Jesus tem memória. Diga: Jesus tem memória. Então, primeira chave que podemos ver aqui nesse texto é que o Senhor lembrava dessas irmãs, lembrava dessa família. Então Lázaro morava juntamente com as suas irmãs Maria e Marta, num lugar chamado Betânia. Era uma pequena vila a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Então não era um lugar muito movimentado.
não era um lugar onde, podemos dizer assim, Jesus fizesse então muito sucesso. Mas naquele lugar houve uma experiência que tocou Jesus profundamente. Que é quando aquela mulher então derruba no Senhor um perfume nos seus pés. Um perfume caríssimo. E ela enxuga os pés do Senhor com os seus cabelos. Ali então ela está demonstrando honra ao Senhor, demonstrando adoração a Jesus. Agora é interessante que esse nome, o lugar onde elas moravam, que chamava-se Betânia, no original, significava casa da miséria. Mas é interessante que na casa da miséria foi onde aconteceu uma oferta ao Senhor. E uma grande oferta ao Senhor. Interessante isso, amém, querido? Então aquele lugar que era visto, chamado de miséria, agora é lembrado pelo Senhor, porque o Senhor não esqueceu daquela atitude. Por isso, olha para cá, querido. Lugares não podem determinar quem você de fato é. Diga, lugares não determinam quem eu sou. Por isso, quando nós estamos cheios da presença de Deus e temos um coração para honrar o Senhor, acredite, independente do lugar que você está, você ali pode viver um sobrenatural da parte de Deus. Você crê nisso? Porque não depende de nós, mas depende do Senhor. Então talvez você nasceu numa casa de miséria, mas creia, é nesse lugar que o Senhor vai manifestar sobre a sua vida milagre e provisão. Você crê em nome de Jesus? Diga, eu creio que há milagre e provisão do Senhor para a minha vida. Agora é vital que o Senhor se lembre. Então o Senhor aqui tem memória e demonstra isso. Quando ele ouve a respeito de Lázaro, ele lembra do que aconteceu na casa de Lázaro. Ele lembra daquela expressão de adoração e daquela família que era assim uma família amada. E esse aqui é o segundo princípio que eu preciso compreender para desfrutar de ressurreição de Deus na minha vida. Eu preciso entender que eu sou amado. Diga para o seu irmão lá, diga para ele, você é amado. As credenciais para Lázaro receber a cura não era o seu mérito ou a sua prática religiosa. Isso tem que ficar claro para você, querido, sempre. Amém? Você jamais deve achar que Deus vai abençoar você unicamente pelo seu mérito. Não, nós temos crido e falamos semana passada a importância de nós permanecermos em Jesus. Amém? Quem lembra da mensagem? Para você desfrutar de uma vida abençoada, você tem que permanecer em Jesus. Então não é o nosso mérito, nem a nossa prática religiosa, mas sim o fato de nós sabermos quem somos em Cristo. Então muitas mulheres sabem, como convencer os homens. E aqui de alguma maneira convenceram a Jesus, O texto diz assim no verso 3: mandaram pois as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ou seja, Jesus era firme, mas com certeza era muito amável. E quando ele ouve a respeito disso, com certeza ele entende, não, eles sabem que são amados. Deveríamos orar assim constantemente: Senhor, lembra do teu filho a quem tu amas. Amém? Lázaro foi lembrado assim: está enfermo, Senhor, aquele a quem tu amas. Ou seja, ele não pode continuar sofrendo, porque ele é amado pelo Senhor. Amém, querido? Eu preciso ter constantemente essa consciência de que eu sou amado. Porque
Saber que eu sou amado é a credencial para viver os milagres de Deus na minha vida. Se eu tenho dúvida do amor de Deus por mim, eu não tenho fé para receber. Você compreende isso? Agora, quanto mais eu sei que eu sou amado, por isso eu quero desafiar você a isso. Constantemente fale, eu sou amado por Deus. Comece o seu dia falando, não, eu sou muito amado por Deus. Amém? Aconteceram circunstâncias ruins, mesmo assim declare, não, eu sou amado. Está chegando o final do mês, já não tenho mais dinheiro, mas eu sou amado por Jesus, aleluia. Amém? Então, muitos não têm desfrutado do poder da ressurreição, por quê? Porque estão olhando constantemente apenas para si mesmos, para suas próprias imperfeições, porque você não é perfeito. Olha para o seu irmão aí, arrumadinho, cheirosinho, mas acredite, ele não é perfeito. Não é. Então ele precisa ter a consciência de que ele é amado, do jeito que ele é. Amém? Do jeito que você é. Você tem que ter essa consciência que você é amado. E por isso acreditar que o milagre acontece não por causa dos seus méritos, mas sim porque você é amado. Diga, um milagre se manifesta quando eu sei que sou amado. Então, o fato de saber que sou amado é o que eu preciso para chamar a atenção de Jesus. Foi isso que aconteceu aqui. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ela não diz, Senhor, está enfermo aquele que é perfeito, ou aquele que tem vivido todas as práticas religiosas perfeitamente, ou aquele que tem cumprido a lei, o Senhor sabe. Não, Senhor, está enfermo aquele quem tu amas. Então eu preciso ter essa consciência, o Senhor me ama, e quanto mais eu vivo assim, mais eu vivo, posso dizer, aberto para receber o milagre, pronto, preparado para receber os milagres e as respostas de Deus na minha vida. E não é porque eu sou amado que coisas ruins não acontecem comigo, amém? Porque coisas ruins acontecem com pessoas também que são amadas por Deus. No mundo tereis aflições. Então, coisas ruins vão acontecer conosco, mas não muda o fato, somos amados. Somos amados. E por isso então, o tempo do milagre não é o nosso tempo. Diga, o tempo do milagre não é o meu. Verso 4 a 6 diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Uau! Então a primeira coisa que precisamos saber quando falamos de tempo é que o Senhor está no controle de todas as coisas. Você crê nisso? Então, mesmo em circunstâncias ruins, eu preciso saber, o Senhor continua no controle de todas as coisas. Ah, não estou dando a resposta que eu espero. Eu esperava que já tivesse então recebido faz tempo, mas parece que Deus esqueceu de mim. Lembre-se, Ele continua no controle de todas as coisas. O Senhor é soberano e nada vai acontecer sem a sua permissão. Você crê de fato nisso? Você crê realmente que a sua vida está nas mãos do Pai? E que nada que acontece com você não está debaixo do controle dEle? Essa revelação tem o poder de fazer a diferença na sua vida. Porque quando eu sei que a minha vida está nas mãos do Pai, e eu sou amado por Ele, o que acontece? Eu não vou viver reclamando, amém? Eu não vou viver murmurando, eu não vou viver desanimado, não.
mas eu vou colocar tudo diante dele. Por isso, tenha sempre a expectativa que o Senhor é poderoso para transformar o caos em glória ao seu nome. O trágico é a matéria-prima do milagre. Diga, o trágico é a matéria-prima do milagre. Não podemos encarar como muitos encaram. Provação é um castigo de Deus. Tribulação é um castigo de Deus. A enfermidade é um castigo de Deus. As lutas que eu estou vivendo é um castigo de Deus. Nunca viva assim. Amém, querido? Nunca. Nunca fique confuso em relação a isso. Ah, pastor, está acontecendo isso na minha vida. Ah, essa dificuldade, essa luta. Eu acho que é a mão de Deus me pesando. Não creia nisso, não é verdade. Amém? Por que não é verdade, pastor? Porque você está em Cristo Jesus. E Cristo representa você diante do Pai. Por isso você não deve viver debaixo de medo, ou debaixo dessa sensação de estar debaixo de um castigo de Deus, de forma alguma. Portanto, se nós enfrentamos e enfrentaremos na vida provações, tribulações, dificuldades, você precisa crer que tudo isso Deus vai convergir para manifestar a glória dele sobre a sua vida. Você recebe isso em nome de Jesus? Você crê nisso? Que ele é poderoso para fazer isso? Por isso, não reclame das tribulações, não reclame das dificuldades, porque o que se tornou talvez a sua vergonha em algum momento, o seu desespero, abatimento, luta, adversidade em algum momento, creia, Deus vai transformar isso em glória a Ele na sua vida. Aonde todos vão olhar e vão falar, puxa, é Deus na vida dele, Deus está movendo na vida dela. Então creia, uma enfermidade, uma crise familiar, escassez financeira, abatimento emocional, não é o fim. Diga, não é o fim. Mas tudo isso, querido, vai ser um trampolim para a manifestação do milagre de Deus na sua vida. Você crê nisso? Creia nisso. Que ainda que as coisas às vezes não estão acontecendo como você imaginava, Deus continua no controle. Portanto, entenda que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo é o Cronos, mas o tempo de Deus é o Kairos. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Eu preciso respeitar o tempo de Deus. O problema é que nós vivemos cada vez mais querendo tudo de maneira instantânea. Porque tudo acontece de alguma maneira, né? O que depender de nós, acontece instantaneamente, é ou não é verdade? O que eu posso fazer hoje, eu vou fazer hoje. Então não estamos acostumados a esperar. O texto diz, João, que o Senhor demorou. Então ele estava ciente que Lázaro estava ali a ponto de morrer, mas mesmo assim o Senhor fez questão de demorar. O problema é que queremos tudo para ontem. E se o Senhor demora um pouco, nós já pensamos o quê? Realmente tem algo de errado comigo. Eu estou fazendo algo de errado, eu estou pecando, eu estou falhando em alguma coisa. Mas não, você precisa continuar crendo. Diga para o seu irmão, continue crendo. Continue crendo. Porque sabemos que paciência é uma palavra que está saindo de moda, né? Ninguém quer esperar. Ninguém tem paciência mais. Porém, o Senhor trabalha com processos. Com processos. Sabe, querido, mais do que abençoar você, o Senhor está interessado em saber quem você está se tornando nele. Na sua experiência com Ele, o seu amadurecimento espiritual. Isso é o que Deus mais deseja do seu filho. Que Ele mais quer ver em nós. Durante 2 dias não houve resposta, nenhum aviso, nenhuma mensagem no WhatsApp, nada. Jesus estava
recebeu lá a mensagem de Marta e Maria, mas nem visualizou. Ou seja, não teve resposta. E agora? Será que tem algo de errado? Será que nós falhamos em algo com o Senhor? Elas podem ter pensado em diversas coisas, mas o Senhor simplesmente quis esperar. Porque tudo acontece no tempo dele. Amém? No tempo dele, porque do jeito dele é sempre melhor que o nosso. Você precisa crer nisso. A nossa vida tem que estar na presença do Senhor e orando sempre para que a vontade dele, perfeita, se manifeste sobre nós. Porque ele está preparando um milagre. Por quê? Porque nós somos amados por Deus. No verso 5 diz assim: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. O Senhor nos amava, mas mesmo assim fez questão de demorar. Não é porque está demorando a sua resposta ou algo que você tem esperado da parte de Deus, que você não é amado por Ele. Amém? Lembre-se disso. Nas suas orações, você não deve chegar a Deus: Senhor, se Tu me amas, abençoa, faz isso, faz aquilo. Senhor, eu sei que eu sou amado. Por isso eu creio que as portas serão abertas em nome de Jesus. Você percebe a diferença? Isso expressa a sua fé, em saber a sua identidade, quem você é em Deus. Por isso você terá aquilo que você crê e aquilo que você fala. Diga: eu tenho o que eu creio e o que eu falo. Verso 17 a 22 diz assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia quantos dias? 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas olha o que ela diz aqui, essa expressão de fé. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Aleluia. Olha a declaração que Marta fez. Ou seja, já havia morrido, já estava fedendo já o defunto. Mas ela continuou crendo. Aleluia. Ela continuou crendo que o Senhor poderia ressuscitar o seu irmão, porque a esperança jamais acaba para aqueles que têm fé no Senhor e na sua palavra. Jamais. Então pode demorar, mas você precisa continuar crendo nos milagres de Deus na sua vida. Posso ouvir um amém? Ela viu saída na morte e uma solução completamente, naturalmente falando, impossível. Ela continuou crendo. Então sei, na nossa vida também é assim. Há circunstâncias que são aparentemente impossíveis de acontecer. É ou não é verdade? Que nós já nos esforçamos, que nós já tentamos, nós já labutamos, já tentamos de tudo. E não tem jeito, não acontece. Mas eu preciso continuar crendo. Sabe por quê, querido? A fé vê portas onde elas nem existem. A fé vê acesso, vê oportunidade do milagre, sem, naturalmente falando, ter jeito de acontecer isso. A fé vê luz no fim do túnel. Portanto, a fé fala e chama à existência o que não existe. Por isso, olha para cá, querido. Uma grande chave para nós vivermos os milagres, o sobrenatural de Deus em nossas vidas, é aquilo que nós estamos falando, declarando. Constantemente nós ministramos sobre isso. Porque a palavra da fé, ela é vital para as respostas e o mover de Deus nas nossas vidas.
Quantos querem ver o mover de Deus? Deus movendo na sua casa, na sua vida, naquilo que você tem feito, naquilo que você tem programado, sonhado, projetado. Agora, se eu quero ver isso acontecendo, eu preciso declarar. Chamar à existência aquilo que não existe. E Marta faz uma confissão poderosa, ela diz: mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela crê e fala. Diga: eu preciso crer e falar. Então, em Betânia, na casa da miséria, Marta confessa a sua fé, declara a sua fé. Ao declarar isso, pode ser que pessoas ao seu lado ali poderiam dar risada e falar: meu Deus, olha o que Marta está falando para Jesus. É impossível. Já morreu, não tem mais o que fazer. Não é verdade, querido? Por quê? Porque de alguma maneira as pessoas nos influenciam. Mas eu creio que a vontade do Senhor é que nós possamos experimentar o poder da ressurreição nas nossas vidas, em relação àquilo que nós temos sonhado em Deus, porque nós temos o céu trabalhando em nosso favor. Verso 23 ao 30, precisamos então entender que é possível experimentar esse poder da ressurreição. No verso 23 diz assim: declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. E aí disse o Senhor Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Sabe, querido, as declarações aqui descritas nos mostram a base da nossa fé. Diga assim: Jesus é a ressurreição e a vida. Se eu creio em Cristo, aqui diz a palavra, eu tenho a vida eterna. É difícil ter a vida eterna, pastor? Como é que eu faço para tê-la? É simples, eu preciso crer de todo o meu coração e confessar com os meus lábios. Amém? É assim que recebemos a salvação. É assim que nós recebemos a vida eterna. Por isso, para ter a vida eterna é necessário crer. E Marta aqui expressa, ela diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Portanto, o ponto de partida para todo milagre é sempre você saber isso: Jesus é o meu Salvador. Ele é o meu Deus. Amém? Você precisa ter sempre essa convicção, essa fé no seu coração. Mas além disso, é necessário afastar-se de pessoas e ambientes de incredulidade. É necessário. Porque, sabe, às vezes há pessoas que elas têm o poder de minar a fé no nosso coração. E isso não é algo que você deve ignorar completamente. Porque muitas vezes não temos vivido ou desfrutado de ressurreição ou áreas fluindo na nossa vida, justamente porque nós estamos em ambientes ou nos relacionando com pessoas incrédulas, que não creem como estou crendo. E onde mostra isso? João aqui 11, versos 31 ao 38, diz assim: os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar,
e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde os sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Verso 35, Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então, se lermos sem entender o contexto aqui cultural da época, nós então devemos olhar, entender que Maria e Marta estavam sendo consoladas. Então, ao olharmos e lermos o texto, entendemos que ela estava sendo consolada por amigos. Mas o texto fala que Jesus agitou-se por 2 momentos, 2 vezes. E essa palavra original no grego, agitar, denota falar de modo bravo, criticar duramente, encarregar com admoestação. E Jesus agitou-se por 2 coisas: o ambiente e as pessoas. Ou seja, aquilo de alguma maneira incomodou Jesus. Porque ambiente e pessoas influenciam do milagre se manifestar ou não se manifestar. É preciso crer. É preciso caminhar com pessoas que creem comigo. E não com pessoas que vão abortar aquilo que eu estou crendo, que é possível Deus fazer na minha vida, ou naquilo que eu estou crendo. Você compreende isso? Por isso, com quem nós relacionamos, com quem nós compartilhamos o nosso coração, aquilo que nós estamos almejando ou pensando em fazer, você precisa tomar cuidado. Por quê? De alguma maneira, isso pode atrapalhar o operar de Deus na sua vida. Pode atrapalhar ou até mesmo abortar os milagres. Por quê? Porque isso pode gerar uma incredulidade no teu coração. Os irmãos compreendem isso? Por isso, cuidado. Cuidado com pessoas que alimentam a sua tragédia e colocam você num lugar de vítima. Esse não é o melhor lugar. Sabe, querido, Deus nunca se move, presta atenção nisso. Deus nunca se move por lamentação, por tristeza simplesmente, ou por desânimo, ou por abatimento. Não, Deus se move por fé. Você compreende isso? A fé é a moeda do céu. Se eu quero ter respostas de Deus, não adianta eu ficar lambendo minhas feridas, você entende? Ficar contando para os outros: fizeram isso comigo, falaram assim comigo, agiram dessa maneira, coitadinho, coitadinha. Isso não vai, diante de Deus, mover o sobrenatural. Por quê? Isso apenas vai mexer com a nossa justiça própria. Você compreende isso? Agiram assim comigo, e aí então eu conto para os outros. Então isso vai gerar em mim cada vez mais uma justiça própria, que é o orgulho, algo forte. Mas o Senhor nunca compactua com a justiça própria, ou com orgulho. Mas Ele dá graça àqueles que são humildes. Não é assim que diz a palavra? Então, quando eu sou humilde de coração, e eu vou ao Senhor pedir, ao Senhor clamar, crendo, independente se o Senhor demorou ou não, se aconteceu alguma circunstância de pessoas, de alguma maneira, querido, isso tem o poder de mover os céus. Posso ouvir um amém? Estou terminando, querido. Naqueles dias, a família contratava algo chamado as carpideiras, para chorar para aquele que morreu. Então existia essa profissão. Hoje em dia acho que não existe mais.
Mas a família contratava pessoas para chorar no enterro. As pessoas iam lá, choravam. Mas elas não tinham nenhuma conexão emocional realmente com a pessoa que se foi. Faziam sem nutrir nenhum sentimento. Não havia nenhum grau de parentesco ou amizade. Mas é interessante que João relata que Jesus chorou. Olha para cá, não foi um choro de pena, um choro de vitimismo ou coitadismo, mas um choro de amor, um choro de compaixão. Por isso, cuidado. Sabe, querido, há pessoas que são como aves de rapina, caçadores de tragédias, e agem assim, quando de alguma maneira vê o pior acontecendo na vida dos outros. Cuidado. É triste falar isso, mas às vezes há pessoas que se alegram com os nossos problemas. Sabia disso? Há pessoas que se alegram quando as coisas não dão certo para você. Acontece, existe, pastor? Existe. E às vezes são os mais próximos. Por isso, precisamos tomar cuidado com quem nós temos compartilhado aquilo que nós estamos crendo. Porque às vezes há pessoas ao nosso lado que não deseja aquilo que você está crendo aconteça na sua vida. E às vezes ela vai liberar para você uma palavra de desânimo. Ah, eu acho muito difícil, ou eu acho impossível, ou eu acho que esse não é o momento ideal. Cuidado. Por quê? Porque, sabe, há pessoas que são caçadores de tragédias. Ou seja, elas querem ver muitas vezes o caos na vida dos outros. Mas isso não deve acontecer entre nós, amém, irmãos? Nós queremos ver a alegria uns dos outros. Nós queremos ver a prosperidade, o avanço, o crescimento e o desfrute em Deus na vida uns dos outros. A indignação de Jesus foi o ambiente da incredulidade. Por isso eu preciso me rodear de amigos, de pessoas, familiares que estão comigo e que realmente estão crendo comigo e que realmente elevam a minha fé, despertam a minha fé mais ainda. Que quando eu compartilho algo, ele fala assim: pode ir que vai dar certo. Amém? Pode fazer que Deus já abençoou, já deu certo em nome de Jesus. Amém, querido? Eu tenho que caminhar com gente assim, você tem que caminhar com gente assim. Ou seja, que não vai nos dar um balde de água fria, uma incredulidade, não, mas vai elevar a fé. Ou seja, estou no caminho certo. E por fim, tire a pedra para viver um milagre. Verso 39 a 44 diz assim: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Essa declaração do Senhor: se creres, verás a glória de Deus, porque a fé torna tudo possível. Diga: a fé torna tudo possível. Por isso, qual que é a estratégia, o trabalho do diabo? É sempre minar a sua fé, é sempre abater a sua fé. Esse é o trabalho do diabo constantemente. E como que ele faz isso? Através de notícias, através de ambientes onde você frequenta, através de pessoas que você está ali junto, conectado. Sabia?
É através de mentiras na sua mente, sofismas, mentiras que parecem verdades. É assim que o diabo vai trabalhar para minar a fé no seu coração. E como que eu cresço em fé? Ouvindo a palavra. Por isso medite na palavra de Deus. Receba a palavra de Deus. Sabe, se abra a ouvir a palavra do Senhor. Ainda que fizesse 4 dias, lembre-se e creia, a fé não se atrasa. Diga, a fé não se atrasa. A sua fé pode funcionar hoje, pode funcionar agora. Jesus então dá uma ordem, tirai a pedra, porque quem faz o milagre é Deus. Quem faz o milagre é Deus. No entanto, eu preciso entender que diversas vezes eu vou ter que cooperar com Deus. Eu vou ter que cooperar. Ali poderiam falar, não Senhor, ninguém aqui vai tirar a pedra não, porque ninguém acredita. Já fazem 4 dias, está cheirando mal, não dá Jesus. Dessa vez, o Senhor nos perdoe, mas não tem condição. Aí já é demais. Mas não, eles obedeceram a voz do Senhor. Eles creram também. Eles tiraram, removeram a pedra. Ou seja, eu preciso cooperar com o Senhor. Cooperar com Ele. O que é cooperar com o milagre? É remover do seu coração aquilo que te impede. O que está impedindo às vezes o milagre se manifestar na sua vida? Com que a pedra que está talvez impedindo? Talvez a incredulidade. Talvez você não crê. Talvez você está aqui hoje ouvindo a palavra e falando, pastor, eu não creio mais. Já ouvi isso aí, eu já ouvi palavras diversas vezes e na minha vida não tem jeito, é isso aí mesmo. Talvez você não é incrédulo. Não crê mais. Perdeu a fé quando eu falo a fé no contexto de milagres, de respostas de Deus. Às vezes a pedra é o comodismo. Você chegou no momento onde não adianta, o que eu faço não dá certo. E aí então você entra numa zona de conforto. E fica ali parado. E fica ali, talvez, se vitimizando, chorando. Você acha que isso vai mover o coração de Deus? Lembre-se, Deus se move por fé. Amém, querido? Diga para o seu irmão, Deus se move por fé. Às vezes a pedra que precisa ser removida é a preguiça. A preguiça, pastor, é a preguiça. Sabe, querido? Grandes coisas em Deus acontecem com aqueles que se dispõem a realmente fazer aquilo que é a vontade de Deus, ou fazer aquilo que Deus manda. Sabe, outro impedimento para o milagre é a amargura. Você sabia que isso é um grande impedimento para o milagre? Quando eu não libero perdão, isso pode impedir milagres na minha vida. Por quê? É uma pedra que tem que ser removida. Quando eu não perdoo, o que eu estou falando? Eu estou falando que eu prefiro ficar com a minha opinião. Eu estou falando o seguinte, que a outra pessoa não merece ser perdoada. Mas lembre-se, um dia você foi perdoado. Por isso Jesus disse, se for necessário 70 vezes 7, mas perdoe. Perdoe. Não viva com seu coração fechado, trancado, amargurado. Esse é o maior impedimento para milagres se manifestarem nas nossas vidas. Cuidado. Seja resolvido. Não viva carregando as pessoas. Quando eu falo carregar, é carregar emocionalmente. Às vezes há pessoas que passam a nossa vida e elas continuam vendo a vida delas alegres. E nós ficamos ali com aquela marca na nossa alma. Aquele machucado, aquela ferida exposta. Resolva isso diante de Deus. Que hoje você possa liberar o perdão para quem tenha que liberar. Mas resolva isso. Remover pedras dá trabalho. Gasta energia. Muitas pessoas não experimentam milagre, porque elas não são ativas para retirar aquilo que as atrapalha. Tire, remova da sua vida aquilo que tem
atrapalhado. Jesus, na sua oração, ele declara: Pai, eu sei que sempre me ouves. A oração do Senhor deve nortear as nossas. A oração de Jesus nunca esboçou dúvidas, insegurança, medo. Por isso, quando você orar, você nunca deve ficar com medo assim: puxa, será que eu estou apto para fazer essa oração? Será que Deus me ama? Será que Deus está me ouvindo? Será que eu mereço? Não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele, com Cristo. Amém, querido? Por isso ele sempre orava com autoridade, e assim também nós devemos orar. Por isso, toda morte deve ser expurgada da vida dos filhos de Deus. Hoje, essa noite, é uma noite para você ressuscitar em nome de Jesus. É uma noite para áreas da sua vida ressuscitar em nome de Jesus. Então, se é algo que você está passando, se é alguma área que você percebe morte, o Senhor quer trazer ressurreição. Você crê? Você crê realmente? Talvez você está debaixo de apatia, debaixo de medo, debaixo de miséria, doença, enfermidade. Creia, hoje o Senhor lhe diz: saia para fora. Se livre daquilo que te amarra. Amém, querido? Se livre de todo o peso, daquilo que te amarra, das ataduras que impedem você de prosperar, de ser feliz, de ser próspero. Porque é isso que o Senhor tem para a sua vida. O Senhor quer que você viva de maneira abundante. O Senhor diz então, finalizando, né? Desatai-o, deixai-o ir. Ou seja, precisamos ir além, precisamos ir para outros níveis. Não se conforme com aquilo que você viveu até aqui. Deus tem grandes coisas para manifestar sobre a sua vida. Você recebe essa palavra nessa noite? Você crê nisso? Vamos ficar em pé. Talvez você está conformado e não percebe, mas nessa noite, querida, uma voz de comando, dizendo para você que você precisa sair, que você precisa ir, que você precisa sair daquilo que tem te impedido de viver coisas novas em Deus. Talvez é a depressão, talvez é a angústia, talvez é a falta de perdão, talvez é o vitimismo. Você constantemente se vitimiza diante de Deus ou das pessoas, ou até mesmo de um complexo de inferioridade, mas esse é um tempo de você afirmar: eu ressuscitei em Cristo Jesus, e eu tenho vida abundante para mim. Você crê nisso? Quero que você feche seus olhos essa noite. Eu quero que você coloque-se diante do Senhor. Fala para Ele aquilo que você deseja que Ele possa trazer ressurreição na sua vida. Fazer ressurgir na sua vida. Fala para Ele. Aquilo que você crê, aquilo que você realmente sabe que no Senhor você pode e vai viver em nome de Jesus. Fala para Ele. Fala para Ele. É você e Ele, é você e o Senhor agora. É você e o Senhor. Oh Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, expresse ao Senhor nesse momento, aquilo que você crê que Ele pode e quer fazer na sua vida, porque Ele não apenas pode, mas Ele também quer. Há ressurreição para você, há ressurreição, querido, para a sua vida emocional, para a sua família. A ressurreição, querido, as suas finanças, a sua vida profissional, a ressurreição na sua casa, a salvação que vai entrar na sua casa, a ressurreição.
O Senhor quer, de fato, ressurgir na sua vida nessa noite aquilo que talvez foi perdido. Ele é poderoso para fazer isso. Ele é poderoso para fazer isso. E Ele quer fazer na sua vida nessa noite, querido. Oh, fala para Ele. Aquilo que você crê, aquilo que você espera, aquilo que você realmente sabe que Ele pode manifestar na sua vida. A sua atitude deve ser simplesmente sair, ou seja, ouvir a voz do Senhor e falar: Senhor, o que tem que ser feito eu vou fazer. Se é para perdoar, eu libero o perdão. Se é para sair do vitimismo, eu saio do vitimismo. Mas faça e creia. A base é crer, a base é tomar posse da palavra. E lembre-se, querido, você é amado por Ele. Você é amado. Fala isso. Eu sou aquele que o Senhor ama. Eu sou amado por Ele. Por isso eu creio nos seus milagres na minha vida. Eu creio no sobrenatural dEle na minha vida. Eu creio no favor dEle na minha vida. Eu creio que Ele é poderoso para mudar a minha história, o meu futuro, o meu destino, os meus sonhos, projetos. Eu sei que Ele continua no controle de todas as coisas. De todas as coisas. Eu gostaria de orar por você nessa noite, querido. Você que ouviu essa palavra e crê que o Senhor de fato precisa fazer ressurgir na sua vida. Talvez você perdeu a fé em relação a algumas coisas. Talvez você se acomodou em relação a outras. Talvez você não se sinta amado. Eu gostaria de orar por você. Se você está sentindo assim hoje, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu gostaria de orar pela sua vida, abençoar você nessa noite e declarar esse ressurgir de Deus na sua vida. Talvez emocionalmente, espiritualmente, mas eu gostaria de orar por você. Você pode vir aqui à frente. Quero orar pela sua vida e declarar sobre você a ressurreição do Senhor, a manifestação dos milagres, do sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Não tenha constrangimento, nós queremos orar por você. Você veio aqui para ser abençoado, para receber oração. O Senhor falou com você nessa noite. Eu creio que o Senhor quer manifestar de algo novo na sua vida.